Bom dia, tudo bem? Eu me recordo a primeira vez que eu vim aqui, eu tremia mais do que para ver, pela responsabilidade. Hoje o Rodrigo passou mais duas responsabilidades, né? Uma de trazer uma palavra de expectativa, de esperança, né? Nesse cenário atual e agora a questão do triatlo. Mas vamos lá. Eu trabalho no mercado financeiro há 23 anos, há 6 desses anos num banco de investimento francês, que não existe mais em função da globalização, já foi embora, e 18 anos no Grupo Martins, 23, 24 anos, a conta é mais ou menos essa. Então, como investir no Brasil de hoje? Fiz uma brincadeira com alguns aí, não é comprar uma passagem para os Estados Unidos, não é pedir um visto americano ou de outro país e fugir. Ainda tem muita coisa para a gente conseguir aqui. E vamos lá. Não vou desenvolver tese de mestrado nem de doutorado. O que a gente precisa de saber são alguns pontos básicos para a gente se orientar. Todos nós somos investidores em maior ou menor grau. Desde o investimento, desde cuidar das nossas finanças pessoais, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos negócios. Isso permeia o nosso dia o tempo todo. Então ali, gente, chama-se a taxa de juros brasileira. Desde 1999. Aqui é o começo, o meio e o fim de tudo da nossa vida de investimento. Se a gente sair daqui só entendendo um pouquinho disso, já é suficiente para nos nortear em relação a qualquer outro investimento. O Brasil, desde 1994, passou a adotar, foi instituído o Plano Real. Então, a partir de 1994, o Brasil controla a inflação por uma variável única, taxa de juros. Não é por IPCA e GPM, é por taxa de juros. Então, nossa política monetária é chamada de metas de inflação. Significa que todos os anos o Conselho Monetário Nacional se reúne, define a meta de inflação que nós vamos perseguir e o remédio para funcionar isso chama-se juros. Então, juros controla inflação. Perspectiva de inflação alta, juros vai subir. Perspectiva de inflação baixa, juros vai cair. Ponto. Isso é um dos maiores nortes que a gente tem que ter no nosso dia a dia para investimento. Eu vou pegar um empréstimo, eu vou fazer um investimento, o investimento é para 3 anos. O que eu preciso de ver primeiro? Juros, ou seja, inflação. O que vai ser inflação para daqui a 3 anos, para daqui a 2 anos, para daqui a 10 anos? Então, olha a inflação. A inflação vai subir, juros vai subir. Ponto. Não tem jeito. Não vamos nos ater a outras expectativas, porque esse é o remédio. O Banco Central tem um enorme desafio na mão, que é dosar esse remédio. É mais ou menos o seguinte: nós começamos a gripar, começando a ficar gripado. Vocês vão tomar antibiótico? Não está na hora. Então é assim, olhou para a perspectiva de inflação, vai subir? Vou dar um antibiótico? Vou subir juros? Não, peraí, calma. Vamos ver o que está acontecendo. Começa a subir mais um pouco, você vai entrar com um antigripal. Começa a subir mais, não tem jeito, vou ter que dar o remédio. E aí dá o remédio, que é os juros. Então, se vocês forem reparar na curva, no comecinho da curva, nós estamos saindo de uma curva de 45% ao ano. Quero deixar isso bem claro, 45% ao ano. 45% ao ano dá mais ou menos 3, alguma coisa alto, perto de 4 por mês. Quem quer essa taxa de juros? Eu. Para minha aplicação financeira, eu quero. Né? Mas você quer pegar dinheiro emprestado a esse preço? Não. Primeiro que se a taxa básica tiver 45, o banco vai te emprestar bilhão. Né? Vai arrancar o couro da gente. Por N fatores que não cabe a gente discutir agora. Então, como é que você se planeja com 45% de juros anuais? Olha o tamanho do antibiótico que está sendo dado para esse doente. Então, academicamente falando, é isso. Taxa de juros, inflação. Só que ali existia um outro problema. 1999, o que aconteceu? Tem muita gente aqui que não vai lembrar, mas eu lembro na pele.
desvalorização cambial. Então, o governo deixou flutuar o câmbio. Eu trabalhava no Banco Internacional e uma das coisas mais aterrorizadoras que eu já vi na minha vida. Abriu o mercado e o dólar começou a subir, subir, subir. Sabe aqueles eletrocardiogramas? Só que o eletrocardiograma só subia. No dia foi muito tenso, muito difícil. E aquilo ali, o Banco Central não fez só para controlar a inflação, mas ele fez para também controlar a saída de dinheiro do país. Então não é simplesmente uma política monetária assim, juros e inflação, não é binário. Existem outras coisas que começam a permear. Mas aí começa a cair a taxa de juros, a economia começa teoricamente a se estabilizar, as perspectivas de inflação estabilizam, a moeda cada vez mais forte, tira da gente o plano real, que, diga-se de passagem, foi uma ideia fantástica, não só o plano real, mas a virada do outro plano para o plano real, um problema grave que o brasileiro tem, chama-se memória inflacionária. O que é memória inflacionária? Todo mundo aqui que tiver uma empresa, prestador de serviço, você sobe o preço da sua mercadoria por conta do quê? Por conta dos custos, por conta do preço da mão de obra, por conta da sua planilha de precificação do seu produto, certo? Certo. Isso deveria ser a tônica a todo momento, o tempo todo. Mas eu conheço gente, por exemplo, eu costumo dar um exemplo disso em sala de aula, conheço uma senhora que ela lava roupa. Ela só sobe a trouxa da roupa se sobe o salário mínimo. Isso é uma indexação. Ela não subiu porque subiu o detergente, porque subiu o amaciante, porque subiu o sabão em pó, porque subiu a água, porque subiu a energia elétrica. Só porque subiu o salário mínimo. E o brasileiro fazia isso com a inflação. Subiu a inflação, você lembra daquelas maquininhas aqui no supermercado remarcando o tempo todo? Você corria na frente do cara que estava remarcando o preço. Isso é memória inflacionária. Por exemplo, uma vez eu fui comprar pneu para o meu carro e o rapaz lá falou, não, esse preço aqui, porque semana que vem vai subir. Mas vai subir por quê? Não, porque o preço do petróleo está subindo. Não está não. Não, porque a inflação está subindo. Não está não. Foi uma das épocas de menor taxa de juros. O juros está caindo. Eu falei para ele assim, não, fala que vai subir porque seu custo do pneu subiu. Mas não fala que é por causa desses motivos. Então, o governo começa a trabalhar em cima de taxa de juros e vira aquela curva que a gente está vendo. É claro que existem pressões políticas nessa curva, sem dúvida alguma, e eu não estou aqui para falar de política. Existem momentos. E essa semana nós tivemos um exemplo bem diferente do que o Banco Central pode fazer com a taxa de juros. Então, se a gente for olhar tudo o que aconteceu nas últimas semanas, e se for olhar a expectativa de inflação, a gente deveria saber que os juros ia cair. Mas o que aconteceu? O mercado americano começou a mudar radicalmente, a inflação americana começa a subir, o mercado americano começa a subir taxa de juros. O que aconteceu com o dólar aqui essas 2 últimas semanas? Aí, tá vendo? É unanimidade, todo mundo sabe. Subiu rápido, com força, e não tem perspectiva de volta no curto prazo. Por quê? Porque houve um descompasso entre a economia brasileira e a economia americana. E aonde você acerta esse descompasso? Uma vez que juros controlam a inflação, no câmbio. E aí o Banco Central, na quarta-feira, o que ele fez? Como diz um amigo meu ontem, pisou no freio, parou o carro com as 4 rodas e saiu aquela fumaceira danada. Disse o seguinte, eu não vou baixar a taxa de juros. E não foi um motivo estritamente inflacionário, foi um motivo em função do quê? Da situação econômica mundial, do descompasso econômico mundial. E aí ele transmitiu uma mensagem para o mercado, acabou o corte de juros. E o mercado reage imediatamente. Aonde foi a reação? Subiu os juros futuros, a bolsa caiu e o dólar disparou. Então nós hoje não podemos ficar isentos de prestar atenção nesses movimentos, porque esses movimentos vão nos afetar o tempo todo. Eu não tenho nada a ver com isso, Marcelo, eu vou viver minha vida. Não, você vai viajar, o dólar vai te afetar. Infelizmente, se for comprar um pacote para o exterior, você vai pagar 4,10, 4 no dólar, no câmbio paralelo, ou câmbio turismo. Não, eu vou para o Nordeste. Você acha que as operadoras já não subiram o preço dos pacotes do Nordeste? Isso é uma questão de oportunidade, não é uma questão econômica. Então, por isso que eu falo, começo, meio e o fim. Agora,
Vocês querem 6,5% ao ano de taxa de juros nas suas aplicações financeiras? Sim ou não? Nem eu. É baixo demais, não é? Mas isso é uma memória inflacionária nossa, é uma memória de juros nossa. Por quê? O que existe na nossa vida? O famoso retorno de 1% líquido na minha mão. Qualquer pessoa que você perguntar, fala assim, e aí, tudo bem? Quais são as suas expectativas de aplicação financeira? Eu quero 1% na minha mão, limpo. De onde tira isso, gente? Me explica. 6,5 ao ano, faz a conta. Não tem. Vamos fazer uma conta rápida? 6,5 menos 20% de taxa de imposto de renda, menos 3 de inflação. Eu não quero saber o resultado dessa conta. 0, alguma coisa. Então, o que você está fazendo? Você está pegando o seu dinheiro no mercado financeiro, colocando no mercado financeiro para chegar no final do ano você ter 0,81% no ano de rentabilidade. Aonde que se encontram taxas de juros como essa? Em que países? Europa, Estados Unidos, Suíça. Então nós somos um país de primeiro mundo em taxa de juros. Isso nós temos que nos orgulhar, né? Primeiro mundo em taxa de juros, mas infelizmente não somos um país de primeiro mundo em tributação. E aí a gente começa a pensar, a gente começa a ver o dólar subir, a gente começa a ver os juros cair, a gente começa a ver a tributação pesada que a gente tem que pagar, e o que acontece? A gente começa a entrar em pânico, alguns entram em euforia, e tem gente que é uma calma absurda que eu nunca vi na vida. Então, na hora que a gente começa a pensar em decidir sobre investimento, a gente esquece da diversificação de ativos financeiros. Muita gente faz essa diversificação de uma maneira aleatória, de uma maneira bem assim, isso eu faço sempre, eu sei fazer, isso é moleza para mim. E a pessoa é de uma outra área que não tem nada a ver com o mercado financeiro. Então, na hora que ele chega no final do ano, não deu nem o 0,8, porque uma parte que ele pôs em bolsa foi embora, o dólar vai subir. Tem muita gente que é só, o dólar, vou aplicar agora em dólar. O dólar já subiu 17%, 18% em 2 semanas, o cara vai aplicar agora? Não, ele é comida de tubarão nessa hora, né? Ele está dando a saída para os tubarões do mercado. E aí começa aquela história, você começa a chegar no happy hour e isso vira um assunto recorrente. E aí, você viu o dólar hoje? Não, rapaz, eu vi, mas eu comprei as passagens da minha viagem semana passada a 3,30. Isso é o chamado benchmark de happy hour. No happy hour, gente, ninguém perde dinheiro. No happy hour, ninguém fala para você o seguinte, apliquei mal. Me diz o que você fez. Aí você conta para o cara que você fez, nossa, eu fiz pior. Mentira. O cara está muito pior que você, está ali desesperado para arrumar um companheiro na dor. Mas ele não vai dar o braço a torcer. E a gente, muitas das vezes, se guia pelo benchmark de happy hour. Você chega e fala assim, nossa, eu não consigo fazer o que o meu amigo consegue. Eu vou esquecer isso aqui. E, no final do dia, todo mundo tem um egoísmo intrínseco. Qual que é? Eu quero o melhor para mim. Então você chega, tem muito amigo assim, Marcelão, é o seguinte, preciso de uma dica. O que você quer? O melhor para mim. 1% líquido na minha mão, sem correr risco, que eu posso pegar a qualquer momento. Eu falo assim, um suco de laranja, uma massagem nos pés, mais alguma coisa? Porque, gente, isso é impossível. O melhor para mim é diferente do melhor para o Rodrigo. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Nós trabalhamos internamente com risco. E risco internamente, risco para cada um é diferente. O Rodrigo se sente extremamente confortável numa bike de triatlon. Eu morro de medo. Eu fui andar outro dia, eu falei assim, não, hoje eu vou esborrachar no chão. Ele treina várias vezes na semana, feliz da vida. Então, para mim, é um risco novo. Eu não consegui lidar com esse risco ainda. Eu vou chegar lá. Então, por onde a gente começa? O básico. Finanças pessoais. Coloca no papel. Gente, o poder de colocar as coisas no papel é impressionante. Por quê? Porque o papel vira a nossa consciência. Quer ver uma coisa interessante? Quer perder peso? Anota tudo que você comeu durante o dia. Tudo. Seja honesto com você, anote tudo que você comeu. Faz a conta no final do dia. Você fala assim, meu Deus, eu comi isso tudo. Eu não preciso de comer isso tudo.
É a mesma coisa com as finanças. Coloca no ponta do lápis quanto que você gasta por dia. Seja honesto. Tudo. Da balinha que você compra na esquina até aquele livro que você precisa de comprar. Vocês vão ver o tamanho do buraco que a gente se coloca. Vocês têm plano de curto, médio e longo prazo? Não, então tem que ter. Eu quero fazer, vamos pegar o exemplo aqui do triatlo. Eu quero fazer uma prova agora, em novembro, de curto. Vou fazer uma prova em maio do ano que vem de médio e em 2020, dezembro, de longo. Porque a gente não consegue alcançar o longo prazo no curto prazo. Não tem a menor possibilidade. Você não faz sua planilha de investimento e você sai correndo e vai querer já lá na frente virar R$1 milhão aplicado. Não tem jeito, isso é impossível. Você vai gastar, na hora que você vê que você tem 100 mil, fala assim, agora eu vou me dar um presente. Aí você vai lá e compra um carro. Acabou os 100 mil. Né? Medir a nossa inflação. Como é que você tem que medir a sua inflação? Por quê? O governo brasileiro controla a taxa de juros, controla a inflação com taxa de juros. Mas ele mede a inflação. A inflação do governo é medida pelo IPCA. O IPCA ele vai medir a renda nas famílias que ganham até 20 salários mínimos no Brasil. Isso é uma medida governamental, porque esse indicador IPCA ele abrange a maioria das famílias nas diversas capitais brasileiras. Mas a minha inflação, Marcelo, não é igual ao do IPCA. Ela é muito maior do que o IPCA. A escola da minha filha mais velha subiu 18%. O IPCA está projetando 3,5%. E aí, onde é que eu vou tirar os 15 que estão faltando? Vocês sabem a inflação pessoal de vocês? Não sabem, está na hora de saber. Na hora, como é que vocês vão saber? Lá na frente, na hora de colocar no papel. Quanto você gastou esse ano contra o ano passado? O que é gasto, o que é luxo, o que é sobrevivência, o que é recompensa? Tira tudo isso e vai ter seu índice de inflação, porque aí você vai saber o quanto você precisa de economizar. Controle de custo, a 6,5% ao ano de taxa de juros bruta. Qualquer gasto seu superior a 3, você passa por cima daquele 0,8 que a gente já falou. E eu vou me arriscar aqui, em qualquer moeda do mundo. Quanto que os Estados Unidos têm de inflação? 2% ao ano. Quanto que os juros do Tesouro Americano de 10 anos paga? 3%. 3 menos 2, sobra 1. Se o americano gastar 3, ele fica devendo 2. Faça essa conta na Suíça, na Noruega, na Finlândia, qualquer lugar do mundo. 3% ao ano dos seus gastos te quebrar. Não é brincadeira. Então, a gente começa a ficar preocupado de que aplicar é muito mais do que simplesmente comprar um produto financeiro. Por isso que eu falo ali, procura uma assessoria financeira adequada. Vá atrás de conhecimento. Porque não é assim, olha, está aqui meu dinheiro, Marcelo, se vira. Se vira. Não, mas essa aplicação não está dando nada. Não dá nem 1%. Claro que não dá. Não vai dar. E se você for esse parâmetro para comparar o meu trabalho como profissional, acabou. Eu estou na rua. Não vai dar 1%, não pode dar 1%. Porque se der 1%, está errado. Ou, espera aí, quantidade de risco que você está colocando na minha carteira. Está dando 1%. Meu amigo não tem nem 0,4%. Como é que você está fazendo dar 1% ao mês? Então, a gente tem que começar a ter processo. A gente tem metodologia para tudo na vida. Vocês chegam aqui num culto de domingo, entra aqui pela porta, senta em qualquer lugar, o culto começa a hora que vocês querem. Tudo tem processo. Estava conversando com o Rodrigo e estava me explicando o processo, como é que a casa funciona aqui nos domingos, como é que foi adequado o processo para uma série de necessidades. Então, é processo. Então, tem que ser simples, mas o processo tem que ser simples. Quando você começa a ter muito glamour, muita elucubração, está errado, gente. Isso é só para vender. Tem que ser simples de acordo com a nossa necessidade. Simplicidade se alcança com conhecimento. Por que então que você chega no médico e fala assim, doutor, é o seguinte, uma tosse aqui e eu estou achando que é alergia, porque todo mundo vira médico, né? Google está aí é para isso, né? Vira médico, chega lá e eu estou precisando de um claritim, porque eu estou com alergia. Ele falou assim, não, você não tem isso não, você tem que parar de fumar, né? Conhecimento, ele tem um conhecimento.
E o que é bom hoje, para hoje, não é bom para uma vida. Então, cuidado, muito cuidado. Avestruz Master, vamos ver se vocês falam da moda agora. Bitcoin. Marcelo, eu vou aplicar em Bitcoin. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu vou te fazer 2 perguntas. Você recebe em Bitcoin? E o supermercado da esquina aceita Bitcoin? Então você pensa, se você quer comprar, investir em Bitcoin. Ah, mas eu tenho um dinheiro lá sobrando. Cuidado. Cuidado com o dinheiro sobrando. Vai colocar em Bitcoin? Pode ser que dê tudo certo, vocês me encontrem na rua e passem por outro lado da rua e não queiram falar comigo. Pode ser. Tem um enorme gap de verdade nessas coisas. Só perguntar uma coisa, Bitcoin é regulado pelo sistema financeiro mundial? Então tá, passa no sinal vermelho então. Lá na Avenida Afonso Pena, meio-dia. É o mesmo risco que você está correndo de comprar um Bitcoin. Mas passa acelerado, tá? Não freia, não. Aprender sobre os produtos que sejam adequados ao seu perfil. Até pouco tempo atrás, você guardava dinheiro debaixo do colchão, você vai comprar Bitcoin. Isso é ganância, gente. Isso não tem resultado, não. Distinguir preço de valor. Eu tenho um Fiat 147 vermelho parado ali na porta. Eu vendo ele por 50 mil. Quem quer comprar? Mas esse é o preço, gente. Mas para você não tem valor nenhum. Então, o investimento financeiro é a mesma coisa. Qual que é o preço? Qual que é o valor? Está mais valorizado? Está sobrevalorizado? Quem vai te dizer isso? Uma assessoria financeira adequada. Mas você tem que descobrir isso. Porque às vezes os preços estão inflacionados. Vocês vão comprar dólar hoje? Só se for necessidade. Tem um overpreço aí por conta de quê? Pânico, euforia, medo. Calma, se planeja. Ah, Marcelo, mas eu tenho que viajar em janeiro do ano que vem. Calma, é janeiro do ano que vem. Se você não comprou nada até agora, já começou errado. Você devia ter comprado um pouquinho, outro pouquinho. Ah, mas eu não tinha dinheiro. Aí é outra questão. Planejamento é outra coisa. Quando eu vim aqui na última palestra, eu falei que, antes disso, primeiramente, todo mundo sempre fala, quanto maior o risco, maior o retorno. Errado. Aí, da primeira vez que eu vim, eu falei risco, retorno e liquidez. Então, agora, pela segunda vez, eu vou incrementar. Aquela brincadeira toda lá, ó. Risco, retorno, o horizonte de investimento, a situação fiscal do seu investimento. Você pode pegar seu dinheiro aqui e levar lá para os Estados Unidos. Se você aplicar errado, você vai pagar mais imposto de renda do que aqui. Se você aplicar errado para valer, você vai pagar imposto de renda lá e imposto de renda aqui. Então, cuidado. Liquidez. Pode comprar o melhor imóvel da cidade. Só que você pôs todo o seu dinheiro no imóvel da cidade. Melhor naquele imóvel. E aí, porque 3 dias você precisou do dinheiro para uma emergência. Quem vai te comprar aquele imóvel? E que preço ele vai te comprar aquele imóvel? Então, todo mundo fala assim, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Existe uma teoria que não, você pode colocar todos os ovos na mesma cesta, desde que os ovos sejam diferentes. Então, você tem o imóvel, mas você tem uma reserva financeira com liquidez. Você pode ter até ações junto, mas isso tudo tem que ser em função do seu perfil, tudo tem que ser em função da sua perspectiva de rentabilidade para o curto, para o médio e para o longo prazo, seus compromissos de curto, médio e longo prazo. Situação legal, é aquilo que eu estava falando, se você aplica no Brasil, aplica nos Estados Unidos, dependendo da forma como você reside, você paga 2 impostos. Desde o evento das Torres Gêmeas, o governo americano tem sido extremamente rigoroso com a origem do recurso que está aplicado lá. Hoje ele quer conhecer, na essência, o dono da empresa que está aplicando. Porque antigamente você chegava nos Estados Unidos, montava uma empresa americana, e você chegava lá e aplicava o dinheiro e não ia pagar imposto. Você só ia pagar imposto quando trouxesse para o Brasil. Hoje o governo americano já começa a perguntar, quanto tempo você ficou aqui?
Se você ficar aqui, se você ficar nos Estados Unidos mais do que 180 dias consecutivos, você passa a ser um residente, não um residente americano, mas você já passa a ser um residente para fins fiscais. Tomem cuidado. Isso começou a ter esse acordo entre os Estados Unidos com o Brasil, Estados Unidos com a Holanda, Estados Unidos com a Inglaterra, com Luxemburgo, começou a cercar todos os paraísos fiscais. Então, ainda tem uma outra questão, que é uma questão que começa a estar mais presente nos dias de hoje, são as restrições únicas. Por exemplo, eu não aplico dinheiro em empresas que comercializam tabaco. É um princípio meu. Eu não aplico. Então, você, como investidor, quais são as suas restrições? Teve uma vez que eu recomendei para uma pessoa que queria comprar ouro. Então, eu falei assim, ao invés de comprar barra, porque existem N maneiras de comprar ouro no mercado financeiro. Certificado de ouro, certificado de entrega de ouro, certificado de custódia de ouro, um fundo de investimento que compra o ouro para você, um fundo de investimento que compra empresas mineradoras de ouro, a ação da empresa mineradora de ouro. E eu falei, olha, tem essa empresa aqui que minera ouro, que ela está com um indicador financeiro que a gente olha muito abaixo do mercado, você pode comprar porque a tendência é subir. Ele falou assim, mas essa empresa é uma das empresas acusadas acho que Austrália, de trabalho escravo. Então, essa eu não vou comprar. Então, isso tudo passa, esse processo todo aí tem que passar dentro da gente na hora da gente fazer o investimento. Por exemplo, você vai aplicar seu dinheiro hoje no Brasil na pessoa física ou na pessoa jurídica? Ah, não, meu dinheiro é todo na pessoa jurídica. Eu falei, por quê? Tem tanto investimento na pessoa física que é isento de imposto de renda. Por que você não pega da pessoa jurídica, distribui para a pessoa física, pega da pessoa física e aplica? Mas pode? Pode. Estou fazendo alguma coisa errada? Não, gente, a gente não faça coisa errada o tempo todo, não, muito pelo contrário. Quem vai te dizer isso? O assessor financeiro. E escute você mesmo. Mais ou menos é o seguinte, vou dar um exemplo aqui do meu sogro. Está dentro de casa, eu posso falar, né? Meu sogro gosta de gado, meu sogro gosta de terreno, de imóvel e aplicação financeira extremamente conservadora. Uma vez ele falou assim, eu quero aplicar em ações. Eu falei assim, vem cá, quer mesmo? Tem certeza? Você aguenta ver, por exemplo, como o BR Foods ontem, caiu 6%. Vamos fazer uma conta, gente? Quanto é a taxa de juros anual mesmo? Caiu só ontem o que a taxa de juros inteira paga no ano. Você dá conta de sobreviver a essa volatilidade, a esse risco? Aí ele olhou e falou assim, melhor não, né? Eu falei assim, melhor não. Porque depois quem escuta sou eu, né? Eu que vou estar errado sempre, né? Então, escute você mesmo. Você não tem feeling para o seu negócio? Você não tem feeling com relação às suas coisas pessoais? Por que você não vai ter feeling em relação ao mercado financeiro? Não, olha, vamos aqui comprar. Quantas e quantas vezes eu tive a seguinte pergunta na época do senhor Ike Batista. Marcelo, posso comprar uma empresa? X, ação do X? Pode, vai lá e compra. O que você acha? Assim, eu não compraria, por quê? Assim, cara, meu termômetro de investimento está aqui. Ó. Quando o estômago embrulha, gente, não tem jeito. Não tem jeito. O que eu vou fazer com isso? Você viu alguma vez a OGX produzir petróleo? Algum navio carregado de petróleo? É o mesmo raciocínio que você faz do Bitcoin. Aquilo lá é um projeto que foi vendido. Patrocinado, vendido. E por que você quer comprar? Porque você não quer ficar fora do benchmark de happy hour. Você quer chegar no happy hour e falar, comprei OGX. Você não dá um mecanismo, um processo, daquelas vogais, daquelas consoantes ali que você escutou, respeitou, trabalhou e me diz a verdadeiro motivo para você ter comprado. Você comprou porque todo mundo estava comprando. E tem gente que não compra e fala assim, não dou conta. Não gosto daquele cara, acho ele muito snob. Não vou comprar isso não. Tá, às vezes é alguma coisa dentro de você que está te protegendo, né? Bom, está muito pequenininho, mas eu trouxe aqui vários dados macroeconômicos e o que eu queria chamar a atenção nisso tudo é o seguinte, eu estava até conversando com duas pessoas antes da gente começar a palestra. Ali tem
PIB, tem um monte de dado econômico. O que eu quero dizer é o seguinte: Brasil não é um país tão ruim para investimento quanto a gente acha. Vamos pensar assim rapidamente. Nós depomos 2 presidentes. Tem 2 presidentes que foram depostos, né? Collor e a Dilma. Guerra civil, vocês viram? Alguém saiu na rua armado, dando tiro para baixo e para cima, homem-bomba, tanque, nada. Tem um outro presidente que está preso. Tirando aquelas confusões localizadas, vocês viram mais alguma outra coisa? Não, isso chama-se democracia. Não é a democracia que nós queremos, mas isso é democracia. Isso, no olhar do investidor estrangeiro, é um trunfo sensacional para o país. Olhem as histórias dos países da África. Olha, gente, a Venezuela. Olha que loucura que é a Venezuela. Aquilo não é democracia. Vou até me arriscar mais. Rússia não é uma democracia. Então, nós somos um país onde as pessoas, onde os investidores estrangeiros acreditam. Então, vem dinheiro de fora, então a gente tem que acreditar no país. Depois ali vocês têm uns produtos de investimento, eu preciso de passar rapidinho. Então, é aquilo que eu estava falando, procura uma pessoa, eles vão te dizer qual o produto mais adequado para você, para a pessoa física, para a pessoa jurídica, você quer investir em ações, você não quer investir em ações, o que você quer fazer? Cuidado com esse negócio de, eu vou aplicar em dólar. O dólar pode estar subindo hoje, mas dá uma olhada no que foi o ano passado, o dólar não foi o melhor investimento. Então, diversifique um pouco de dólar, um pouco de juros, um pouco de inflação, um pouco de tudo. Aonde eu queria chegar para trazer um pouco de alegria para o nosso dia? É empreendedorismo. Quanto menor a taxa de juros, maior o empreendedorismo. Por quê? Porque você ganha 30% num produto que você vende. 30%. Você está ganhando 0,8%, 1% na taxa de juros no final do ano. Baixa taxa de juros, você tem necessidade de rentabilizar patrimônio. Aumento da oferta de crédito privado. Daqui a pouco o banco vai ficar sem saída, vai ter que começar a soltar dinheiro. Então, tem os bancos de desenvolvimento estaduais, federais. Comece a procurar isso, comece a olhar isso. Você já está com as suas finanças acertadas. Se você sabe quanto que você precisa, para qual projeto você precisa, procura alguém que vai te fazer esse financiamento. Seus objetivos de curto, médio e longo prazo têm que estar estabelecidos para que você trabalhe com isso. Essa semana eu escutei 2 microinvestidoras. Elas estão, assim, desesperadas, entre aspas. Por quê? Porque elas dizem o seguinte: eu preciso de mais dinheiro para crescer meu negócio, e eu não tenho. De onde vem esse dinheiro? Sai do mercado financeiro e vem para o investidor pessoal. Então, o que eu queria dizer para vocês é isso. Rapidamente, isso tudo que eu falei para dizer que a saída para o Brasil passa por aí, é empreendedorismo. E aqui eu acho que é um fórum de empreendedores. Empreendedores pessoais, empreendedores pessoas jurídicas. Então, procurem se informar. Conhecimento, simplicidade. E aí, nós vamos sobreviver. Obrigado, gente. Bom dia.